Olá, eu sou o professor Ernesto Teodoro e hoje eu vou falar sobre formatação de estilos em páginas HTML. Para que serve a formatação de estilos em páginas HTML? Servem para definir o estilo do conteúdo que vai ser apresentado nas páginas HTML. Também serve para formatar os dados que vão ser apresentados nas páginas, dando uma melhor apresentação ao usuário final. Também possibilita que façamos possibilita descrever como esse conteúdo vai aparecer nas páginas HTML. Lembrando que quando eu digo página HTML, estou falando dos sites que a gente cria para ser disponibilizados os dados via web. E o HTML em si, ele serve simplesmente para exibir os dados aos usuários. Porém, a formatação, a melhor apresentação ao usuário final é provida pelo CSS. CSS justamente quer dizer folha de estilos em cascata, ou seja, uma vez que eu crio uma formatação para uma página, eu posso replicar essa formatação a várias páginas, reduzindo assim o trabalho durante o desenvolvimento. Bom, para definir um estilo nas páginas HTML, existe um padrão mínimo para criar uma formatação em CSS. Esse padrão mínimo é definir um seletor. O que seria esse seletor? É uma tag HTML, ou seja, um elemento que eu utilizo para apresentar um conteúdo nos sites. Por exemplo, uma tag body, que define a seção na página onde os dados serão apresentados. Defino qual é o seletor na minha página HTML, defino qual a propriedade desse seletor eu quero aplicar uma formatação e defino qual valor eu vou aplicar. Então, neste exemplo aqui, estamos definindo o quê? Que para o elemento body da minha página HTML, nós estamos formatando a cor de fundo da página em vermelha. Ou seja, eu disse que todo o corpo da minha página vai ter o plano de fundo na cor vermelha. E isto é possível com a formatação CSS. Okay? É possível também, para um mesmo elemento, apresentar mais de uma formatação CSS, ou seja, definir mais de um atributo para aquele mesmo elemento que vai ter o seu conteúdo formatado via CSS. Neste exemplo aqui, podemos ver que estamos formatando um elemento da tag P, que significa que vamos apresentar um parágrafo na página HTML, né? E eu estou definindo que as cores dos textos nessa página, nesse parágrafo, terão, desculpa, estava quase me confundindo aqui, será a cor do texto será preta, né, ausência de cores aqui no formato hexadecimal, e a cor de fundo desse meu parágrafo será branca, ok? Então, eu defini para o mesmo elemento, a minha tag P, que define um parágrafo, a formatação CSS para duas propriedades, cor do texto preta e cor de fundo branca, ok? Além de definir vários valores a diversos atributos de um único elemento na tag HTML, podemos ainda, com o CSS, definir um seletor universal. A regra definida no seletor aplica-se a todas as ocorrências de todos os elementos na página. Quando isso é aplicável? Sabemos que existem N elementos HTML que a gente pode utilizar aí nas páginas. Por exemplo, eu quero definir que toda a minha página vai ter o seu texto na cor azul. Seja o corpo da página, seja um parágrafo, seja um cabeçalho. Então, ao invés de eu criar vários atributos, várias formatações com o mesmo padrão de cor azul, eu defino um seletor universal, né, que ele é representado somente pelo sinal asterisco, ou seja, asterisco. Ao invés de eu representar um elemento específico, eu digo que todos os elementos da minha página terão essa formatação CSS aplicada. Bom, em CSS, como assim em toda a linguagem que a gente utiliza no desenvolvimento de sites, de sistemas, em algum momento você precisa comentar o código. O que significa comentar o código? Significa que quando o seu navegador
for interpretar o que você definiu ali no seu arquivo de desenvolvimento, ele vai interpretar que o que está comentado não é para ser apresentado ao usuário. Serve muitas vezes para orientar os desenvolvedores sobre o que aquela tag, aquela configuração se aplica naquele ponto do código. Né? Em alguns momentos você invalida alguma aplicação que você utilizava, não quer retirar completamente, geralmente em momento de teste, né, quando a gente está aplicando testes de formatações diferentes, e aí a gente pode entrar com uma linha de comentário via CSS. Se eu estiver comentando uma única linha, eu posso simplesmente ***, coloco o meu comentário e fecho com ***. Os mesmos elementos que eu usei para criar um comentário em linha, eu também posso criar um comentário em bloco, ou seja, mais de uma linha. Abri com ***, vou colocando todas as minhas informações que eu quero comentar e fecho com ***, ok? Então, dessa forma, o meu navegador, quando encontrar esse padrão aqui, ele sabe que o que está aqui dentro não vai ser apresentado ao usuário. É apenas uma orientação da função que está sendo programada aqui. Bom, existem 3 formas de se aplicar formatação CSS às nossas páginas. Sendo que a primeira dela, estilos inline, quando eu atribuo diretamente um estilo CSS dentro da tag de abertura de um elemento. Vamos ver um exemplo aqui. Eu estou configurando que a minha tag P, que indica que eu vou abrir um parágrafo dentro da minha página, vai ter um estilo, né, exclusivo a esse ponto aqui da minha página. Então, eu estou definindo qual estilo. O tamanho da fonte é um tamanho grande, né? A cor da fonte vai ser vermelha. Essa formatação eu aplico diretamente no bloco da minha página HTML, onde eu estou configurando esse elemento parágrafo. Então, se eu tiver 10 elementos parágrafo na mesma página, e eu quiser aplicar formatações CSS específicas para cada um, o ideal nesse caso seria incutir diretamente no elemento a formatação CSS, ok? Outra forma de atribuir formatação CSS às minhas páginas é com... Opa, só um minutinho, acho que eu pulei uma aqui. Não. Ok, outra forma de atribuir formatação CSS à minha página é justamente usando um arquivo externo. Então, eu tenho 2 formas de adicionar um arquivo externo. Primeiramente, óbvio que eu tenho que criar esse meu... eu pulei. E, na verdade, o arquivo externo é o próximo exemplo, né? Aqui é o segundo exemplo que eu vou mostrar, me desculpem, né? É quando eu estou colocando o estilo incorporado. Me desculpem, né? Mas como funciona isso aqui? Se a gente observar aqui no exemplo anterior, o estilo foi colocado diretamente na declaração do meu elemento P durante o corpo da minha página. Aqui eu defino no cabeçalho da minha página, ou seja, antes de eu criar os meus elementos no corpo da página, eu defino um cabeçalho e dentro desse cabeçalho eu abro um bloco CSS. Ou seja, eu incorporo toda a formatação CSS que eu vou aplicar na minha página nesse bloco aqui do cabeçalho da minha página. E aqui eu posso aplicar formatação a parágrafos, a cabeçalhos, ao corpo, as tags de quebra de linha, as tags de formatação de textos, todas as tags que eu posso utilizar na minha página, eu posso definir aqui no cabeçalho. Qual é a vantagem deste modelo em relação ao modelo inline? Que eu tenho facilidade para localizar a formatação CSS no cabeçalho. Por quê? Uma vez que eu defini todos os estilos em um único ponto na página, a qualquer momento que eu perceba que não está sendo aplicado algum estilo que eu defini, eu não tenho que ficar procurando no corpo da página onde está o erro, porque não está sendo aplicado. Eu vou procurar nesse ponto centralizado da minha página, ok? E o estilo criado incorporado, apesar de ele já trazer uma vantagem em relação ao inline, ele ainda é limitado. Ou seja, tudo que eu defino nesta seção, no cabeçalho da minha página, é aplicável à página. Eu posso definir formatação CSS
a todos os elementos desta página. Porém, nesse formato eu não consigo replicar a formatação a outras páginas. Então ele está limitado a todo o conteúdo da página onde eu defini esse bloco CSS. E agora sim, realmente a terceira forma de se aplicar a formatação CSS, que é o estilo externo. Agora sim, né? A folha de estilo externa. Eu crio um arquivo CSS, ou seja, um arquivo com a extensão .css. Dentro desse arquivo, eu defino toda a formatação para todos os elementos que eu precisar, elemento tag, elemento parágrafo, elemento de quebra de linha, elemento no corpo, elemento de centralização, todos os elementos que eu vou utilizar dentro da minha página, né, das minhas páginas, né, e salvo esse arquivo com a extensão .css. Eu posso criar esse arquivo com um bloco de notas comum mesmo e só alterar a sua extensão para .css. Tendo feito isso, nas páginas em que eu quero aplicar o CSS, eu abro um bloco, também no cabeçalho, né? Se a gente observar, também está dentro do cabeçalho como estava o formato anterior. A diferença é que antes eu iria definir toda a formatação CSS no cabeçalho. Aqui não, eu já defini a formatação CSS nesse arquivo externo e eu faço apenas o relacionamento, ou seja, eu linko a minha página HTML ao meu arquivo CSS externo, né? E aí, nesse formato aqui, né, utilizando esse bloco aqui me define qual é o estilo de ligação do meu arquivo HTML com o arquivo externo. Nesse caso, eu estou definindo que é uma folha de estilo. Então, o navegador vai interpretar que ele vai buscar um conteúdo de formatação CSS. Estou definindo o tipo do conteúdo desse meu arquivo, que é texto, né, padrão CSS, né? Opa! Aqui. E estou definindo o local do meu arquivo. No exemplo aqui, o href, ele é o comando que me permite, eu acho que eu estou encostando aqui. O href é o comando que me permite buscar o arquivo externo que eu criei com a formatação CSS. Então, por exemplo, o meu style.css é o arquivo que eu criei aqui, por exemplo, para aplicar as minhas páginas. Observem que não tem um caminho aqui. Eu posso referenciar diretamente o nome do arquivo somente em situações em que o meu arquivo CSS está na raiz da minha página. Ou seja, a página HTML e o arquivo CSS estão no mesmo diretório. Sou obrigado a manter esse padrão? Não, eu posso criar subdiretórios e referencio o path completo aqui, ou seja, referencio o caminho dos meus arquivos, né? Por padrão, costumamos aplicar os estilos CSS no mesmo diretório das páginas HTML, principalmente nos primeiros sites desenvolvidos, para facilitar o entendimento do uso desse arquivo. Em projetos mais complexos, o ideal é criar estruturas de diretório, né, com subdiretórios, definindo, né, diretórios somente para arquivos CSS, diretórios somente para arquivos HTML, outros tipos de arquivos, imagens que a gente pode utilizar no nosso site. A formatação de estilos externos, essa é a forma bastante utilizada. Existe uma outra forma que vai gerar o mesmo resultado. O que muda, basicamente, é a escrita para poder relacionar esse meu arquivo à minha página, ok? Mas a folha de estilo importada, tem o mesmo objetivo da folha de estilo linkada, que é buscar um arquivo externo com formatação pré-definida CSS e aplicar esse estilo a esta página, ok? A ressalva que se faz em relação ao modelo anterior de buscar arquivo externo é que toda vez que eu uso a diretiva @import, ou seja, eu mando a minha página HTML procurar o arquivo que tem os estilos, toda a formatação CSS que eu criar na página deve estar abaixo do meu @import, ou seja, ele deve ser definido antes de qualquer outra declaração de estilo na minha página. Ok? Bom, uma vez tendo criado o meu arquivo CSS, tendo adicionado ele, seja de forma linkada ou importada, agora a gente pode se atentar à formatação em si que eu posso colocar dentro desse arquivo. Lembrando que eu comentei tendo criado e tudo mais, mas nada impede que eu faça as mesmas coisas que eu vou definir no meu arquivo externo, eu posso definir no formato incorporado, ou seja, definido na página. Mas
Geralmente, recomenda-se, né, por boas práticas até desenvolvimento, trabalhar sempre com formato externo. Deixar o formato inline ou incorporado somente para formatações bem específicas, que são aplicáveis a algumas páginas, mas não de forma geral a todo o site. Bom, um dos elementos mais utilizados no desenvolvimento, na criação aí de formatação CSS é o elemento ID. Okay? O elemento ID é um atributo identificador único e destina-se a atribuir um nome identificador para o elemento. Ou seja, eu informo que o meu elemento, no caso, nesse exemplo aqui, é o meu elemento P, que vai definir um parágrafo. Este meu elemento, ele vai receber um identificador. Durante a minha página HTML, quando eu for aplicar a formatação que eu quero utilizar aqui, eu não preciso referenciar que é o meu elemento P, porque dessa forma aqui, todos os parágrafos da minha página teriam a mesma formatação. Quando eu crio um identificador único para essa formatação, eu consigo definir que eu tenha, por exemplo, 3 parágrafos, o primeiro vai ter essa formatação, os 2 últimos não vai ter essa formatação. Ou seja, ele consegue diferenciar qual vai ser o elemento que terá a formatação aplicada através do meu atributo ID, ok? Uma limitação do meu atributo ID é que dentro de uma mesma página que eu vá aplicar um ID, o mesmo nome do ID, a mesma identificação, só pode ser aplicada a um único elemento. Então, por exemplo, eu defini um ID chamado destaque para o meu elemento parágrafo. Eu quero definir o mesmo ID destaque para um cabeçalho. Não é possível, porque, como eu disse aqui, o ID é um atributo identificador único, ou seja, o navegador não vai conseguir interpretar qual elemento eu quero aplicar essa formatação com esse identificador. E, diferente de linguagens de programação, onde no momento em que eu crio o programa, antes mesmo de implantar o sistema, eu já consigo verificar o erro, quando eu falo em sites, muitas vezes o problema aparece para o usuário final. Por quê? HTML, CSS não são linguagens de programação, são linguagens de marcação de texto, formatação de conteúdo. Ou seja, é o browser que vai identificar isso. E como ele identifica? Ele simplesmente não aplica. Aí é o momento em que você fica na frente do usuário, né, sem saber o que dizer, porque você fala, eu configurei, eu testei, mas na hora que você vai verificar o código, você criou IDs duplicados. Okay? Então, essa é a limitação do atributo ID, mas ele me permite justamente criar formatações diferentes para elementos, para o mesmo elemento. Então, por exemplo, se para o elemento parágrafo eu quero ter 2 formatações diferentes. Em um momento eu quero que, por exemplo, o tamanho do texto em um parágrafo seja 20. Em outro momento seja 30, conforme está aqui, eu posso criar 2 IDs. Posso criar destaque 1 e destaque 2. Eu não posso criar 2 IDs chamados destaque, mas eu posso criar o destaque 1 e o destaque 2 aplicando essa formatação para o mesmo elemento. Então isso me dá mais flexibilidade na hora de aplicar a formatação CSS durante a minha página. Neste exemplo aqui, o que está ocorrendo? Então, me desculpem, né? Para definir que é um ID, eu uso o hashtag, né? O nome do meu elemento, que é a tag. Por exemplo, eu estou utilizando mais elementos de parágrafo porque são um dos elementos mais utilizados nas páginas, mas mais adiante eu vou falar, por exemplo, sobre a estruturação do conteúdo com div, né? Então tem outros exemplos. Mas aqui eu estou dizendo que o meu elemento parágrafo, quando eu coloco o famoso jogo da velha, né, antigo, o hashtag, eu defino um ID para ele e destaque. Toda a formatação vai estar entre chaves, ou seja, defino qual a propriedade, vou voltar um pouquinho lá no início, só para a gente confirmar o que eu estou apresentando aqui, ó, elemento, propriedade e valor. Lembrando que eu posso ter para o mesmo elemento mais de uma propriedade com valores distintos. Então, é o que está acontecendo neste momento aqui. Então, ó, para o meu elemento parágrafo que recebeu o ID destaque, eu estou definindo o tipo de texto, né? Se a gente observar isso aqui, é algo parecido com a formatação que pode ser aplicado no arquivo do Word, por exemplo. Okay? Estou definindo que esse texto
vai ser desse tipo, vai estar em itálico e com um tamanho de 30 pixels. PX significa pixels, ok? E estou definindo que o alinhamento desse conteúdo nesse parágrafo vai ser sempre à esquerda. Então, abri chaves, fechei as chaves, lembrando que para cada atributo que eu vou formatar, eu coloco um ponto e vírgula, ou seja, eu posso definir vários atributos dentro de um mesmo elemento, mas sempre separado por ponto e vírgula. O atributo class, este é um atributo que tem uma função muito parecida com o atributo ID, porém ele me dá uma flexibilidade ainda maior. Por quê? Eu consigo, com o mesmo nome de identificador class, eu consigo aplicar o mesmo identificador de classe a vários elementos distintos. Então, destina-se a atribuir uma classe identificadora para o elemento, algo similar ao ID. Pode sim, o mesmo documento, utilizar o nome da classe para identificar várias instâncias. Ou seja, já retorno aqui, essa formatação para criar uma classe, o nome do elemento, ponto. Toda vez que eu coloco o nome do elemento, ponto, o navegador sabe que eu estou criando uma classe. A principal vantagem do class em relação ao ID é que eu posso criar 2, 3, 4, 5, 10 classes com o mesmo nome. E o navegador vai conseguir identificar. Por quê? Ele usa o padrão nome da classe, que é fonte, e o nome do elemento que eu estou aplicando. Ou seja, eu consigo aplicar a mesma formatação a vários elementos distintos, replicando o nome da classe. Algo que me traz uma flexibilidade em relação ao ID, justamente porque ele não é um identificador único. O ID só serve um único identificador para cada elemento. No caso do class, eu consigo definir o mesmo identificador para vários elementos, me trazendo uma gama maior de aplicações de formatação dentro de uma mesma página ou de várias páginas. Okay? Aqui está novamente o exemplo de utilização, de criação, definição do elemento class. Então, o meu elemento, no caso aqui o parágrafo, ponto, o nome da classe que eu estou definindo, classe fonte. Abri chaves, seguindo o mesmo padrão que eu anteriormente, coloquei aqui, defini que o tamanho da fonte vai ser 20 pixels, a cor do texto vai ser verde, dentro do parágrafo onde eu aplicar a classe fonte, e o alinhamento do texto vai ser à direita, ok? E aqui a gente pode visualizar justamente a aplicação, tanto do elemento ID quanto do elemento class. Uma vez tendo criado o elemento ID, no momento em que eu crio, aqui está a abertura do meu elemento P, parágrafo, né? Na abertura do meu elemento P, eu aponto qual é o ID que eu quero que aplique a formatação CSS. O ID destaque, que é o que eu criei anteriormente, ok? E eu também posso, para o mesmo elemento P, definir qual a classe. Então, aqui eu tenho um elemento P que está aplicando a formatação definida no ID destaque. E aqui eu tenho um elemento P, um parágrafo, que está aplicando a classe chamada fonte ao meu parágrafo. Okay? Então, tendo definido isso no meu arquivo CSS, é só referenciar pelos nomes. E dessa forma, eu consigo aplicar vários elementos, em vários elementos a formatação, tanto por ID quanto com class. Bom, eu já havia citado do elemento div e atualmente o elemento div é um dos principais elementos para a estruturação do conteúdo na minha página HTML. Em versões anteriores tínhamos elementos chamados table, né? Que na versão do HTML5, por exemplo, os tables não são reconhecidos muitas vezes pelos navegadores, inclusive alguns sites, quando são criados utilizando esses elementos table, que já são ignorados, alguns sites, antes mesmo de eu publicá-lo, eles já criticam, né? Eles falam, está numa formatação obsoleta, e aí o programador, o desenvolvedor, é obrigado a retornar todo o trabalho e refazer toda a criação do site aplicando formatação com os padrões atuais. Então, o elemento div, ele me permite justamente estruturar. Então, eu consigo definir blocos
de conteúdo HTML e eu consigo dentro desse bloco, ó, quando utilizado com a Declare, né, oferece um poderoso mecanismo para estruturar e estilizar conteúdos. Pode-se criar blocos de conteúdos que podem ser posicionados e estilizados com folhas de estilos. Ou seja, dentro de uma mesma página eu consigo definir mais de um bloco diferente, segmentar essa página, aplicando formatações CSS nesses blocos distintos. Aqui está a definição do CSS de formatação para um elemento div. No exemplo aqui, ó, estou criando um ID. Estou criando um identificador para o meu elemento div, né? Então, ó, lembrando que o hashtag aqui define que eu vou criar um ID, ou seja, o identificador único para os meus elementos div. Dentro aqui da formatação, já deu para observar que o que difere na definição é se eu vou utilizar um class, um ID, qual elemento. Fora isso, o padrão interno é sempre o mesmo. Nome do atributo, né, e valor para o atributo. Neste exemplo, eu estou definindo que para a div eu vou ter a borda sólida e a cor preta, né? Ausência total de cores, em formato hexadecimal. Eu estou definindo que o alinhamento do texto dentro dessa div vai ser centralizado e que a cor do plano de fundo será branca, ok? Então, a formatação CSS, nesse cenário aqui, se vocês observarem, eu estou aplicando um bloco CSS no meu cabeçalho, ou seja, eu estou aplicando um bloco CSS incorporado à minha página HTML. Se eu estivesse trabalhando com CSS externo, eu iria aplicar justamente esse bloco aqui, ou seja, o mesmo conteúdo que está aqui, eu iria salvar no meu arquivo externo CSS. E aqui embaixo estou vendo a utilização da formatação CSS dentro do meu elemento div. Nesse cenário aqui, né, ó, div id igual tudo. O que é tudo? É o nome do meu identificador que eu criei no meu bloco CSS. Ou seja, tudo que estiver entre a abertura do meu elemento, se a gente observar aqui, a tag div, a abertura do div e o fechamento da div, o fim da div, tudo que estiver aqui dentro vai ter esta formatação. Ou seja, todo o texto H1 é um elemento de cabeçalho, primeiro nível de cabeçalho dentro das páginas HTML. Então, o meu cabeçalho que está com um termo div que vai ser apresentado ao usuário, ele vai estar com essa formatação aqui, texto centralizado. O plano de fundo dentro do escopo dessa tag div de abertura e fechamento vai estar preto. E a letra, a cor, desculpa, vai estar branco, eu confundi, né? A cor vai ser preta e o plano de fundo dentro desse bloco vai ser branco, ok? Então, ou seja, dentro da minha tag div eu apliquei a formatação CSS definida anteriormente, ok? Bom, e muitas vezes essa propriedade que eu vou mostrar é muito utilizada com o elemento div. Como eu citei há pouco, o elemento div é o principal elemento para estruturar o conteúdo. Então, associando o elemento div, que é um elemento HTML, com a formatação CSS, como a gente viu aqui, eu consigo definir todo um layout das minhas páginas de um site, ok? E dois dos principais atributos em que eu posso trabalhar para definir a diagramação, ou seja, o posicionamento, a melhor apresentação do conteúdo nas minhas páginas, são as propriedades de margem e as propriedades de espaçamento. Então, eu consigo, via CSS também, definir os valores de posicionamento em relação à margem, fazendo uma analogia equivalente ao que a gente faz num arquivo do Word, quando a gente vai lá em configurações, né, e eu defino, ó, margem superior vai ter tantos centímetros, margem superior tantos centímetros, o mesmo tipo de formatação eu consigo aplicar nas páginas HTML via as propriedades margem. Então aqui, ó, eu tenho duas formas básicas de definir a margem. A primeira, que é uma forma que eu consigo usando uma representação única e eu já defino o valor para todos os pontos. Então, ó, se eu definir lá no meu arquivo CSS que a margem daquela minha div vai ser com esses padrões, ele aplica superior, esquerda, direita, não, superior,
Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Desculpem, eu confundi. Superior, esquerda, inferior e direita, ok? Então ele define a margem acima, né, em relação à parte superior da página, a margem em relação ao posicionamento esquerdo da minha página, a margem em relação à parte direita, desculpe, em relação à parte direita da minha página e a margem em relação ao inferior. Ou, ao invés de eu definir, nossa, desculpe, eu sem querer fui para o espaçamento. Ao invés de eu definir todos em uma única instrução, eu posso definir um a um. Então, a margem superior, eu defino o valor para a margem superior, a margem direita, defino um valor à margem direita, a margem esquerda, ou inferior, defino um valor à margem inferior, e a margem esquerda, eu defino o valor à margem esquerda, né? Então, aqui, ó, superior, direita, inferior e esquerda. Ou eu defino tudo em uma única linha, ou eu defino um a um, ok? Isso é em relação à margem da página, ou seja, em relação ao bloco div que vai ficar exposto ao usuário, em relação ao posicionamento de início e fim das margens superior, esquerda e direita. Tem também o espaçamento, né? Ou seja, espaçamento entre os conteúdos, entre os elementos que serão dispostos na minha página. Eu tenho o mesmo padrão, né? O espaçamento eu posso definir em um único ponto, superior, direita, inferior e esquerda, ou eu posso definir para cada um desses carinhas a formatação. Então, eu posso definir aqui, o espaçamento para mim dentro desse meu elemento vai ser 10 pixels superior, ou vai ser 5 pixels à direita, ou vai ser 25 pixels inferior, ou vai ser 12 pixels à esquerda. Ou seja, aqui eu estou definindo o espaçamento entre os elementos que serão apresentados na minha página, ok? Bom, formatação de fontes com CSS. Além de eu definir estruturação com div, margens, espaçamentos, quais serão os atributos que eu terei para cada um dos elementos, eu tenho também as formatações aplicáveis somente às fontes, né? Então eu consigo, por exemplo, abrir um bloco CSS, né, e definir. Nesse exemplo aqui eu criei uma classe chamada EX, uma classe para o elemento div. Eu estou dizendo que dentro dessa classe eu vou formatar o texto sempre em relação às fontes, né, que é o tipo de texto que eu vou ter aplicado na minha página. O tipo itálico, essa fonte dentro de, quando eu aplicar essa classe, vai estar em negrito, o tamanho dessa fonte vai ser 12 pixels, né, e essa aqui vai ser do tipo Verdana, ou seja, aquela formatação também similar que a gente consegue aplicar no Word. Ou seja, se a gente observar tudo isso que nós já falamos aqui sobre CSS, CSS é o recurso que vem trazer, por isso que o nome é folha de estilo, né? Traz um estilo à minha página. Somente com HTML é possível definir conteúdo, estruturar posicionamento de forma geral. Com CSS eu deixo o conteúdo estilizado, com uma melhor formatação de apresentação ao usuário final. Ok? E aqui temos as regras de prioridade para o efeito cascata, em ordem crescente, ou seja, do nível mais baixo até o nível mais alto. A prioridade, eu digo, de aplicação. O navegador, o browser, seja ele Internet Explorer, seja ele Firefox, seja ele Chrome ou outros, né, ele vai observar essas regras aqui para aplicar CSS. Então, no primeiro nível está o estilo, folha de estilo padrão do navegador. Ou seja, o desenvolvedor não definiu nenhuma formatação CSS, o usuário não tem nenhuma formatação própria dele, então o navegador vai simplesmente aplicar conforme as suas configurações padronizadas, ok? Tendo o usuário uma formatação de estilo própria que ele configurou para o seu navegador, o navegador vai ignorar o seu padrão e vai aplicar essa formatação do usuário. Mesmo que o usuário tenha definido esse estilo, né, que ele pode configurar no navegador, mas se o desenvolvedor definiu o seu próprio estilo, o que acontece? O navegador ele vai ignorar o estilo padrão dele mesmo, vai ignorar o estilo configurado pelo usuário, ele vai aplicar o estilo
criado pelo desenvolvedor. Ou seja, eu posso ter um estilo externo, importado ou linkado. Então, como funciona? Eu criei meu arquivo CSS, como a gente viu alguns slides atrás, né? Defini toda a formatação, linkei ele definindo que é um estilo, uma folha de estilos, tudo mais, e o meu navegador, tendo identificado essa definição, ele ignora o estilo configurado pelo usuário no navegador, ele ignora o seu próprio estilo padrão e vai aplicar tudo que eu, desenvolvedor, defini para esta página. Ok? Tendo ainda assim o próprio desenvolvedor definiu um estilo externo, criou um arquivo CSS, salvou lá no diretório do site, lá no cabeçalho do site pediu para que aquele arquivo fosse importado e pediu para aplicar a formatação que está nesse arquivo. Até aí, o navegador respeita toda a formatação nesse arquivo externo. Mas se o mesmo desenvolvedor, em uma página ou em um elemento, aplicou um CSS incorporado, o navegador ignora o CSS do arquivo externo e aplica o que o desenvolvedor definiu. Então, só para ficar um pouco mais claro aqui, Então, ó, aqui está o meu estilo externo. Criei meu arquivo CSS e mandei carregar. O navegador aplica. Porém, se na mesma página que eu mandei carregar aquele arquivo, eu tenho um outro bloco CSS que eu criei naquela página, lembrando que o bloco incorporado, ele é aplicado somente no arquivo que eu criei. Ele vai ignorar a formatação do arquivo externo e aplicar esta formatação. E ainda assim, se eu tenho essa formatação incorporada e em um elemento específico dentro da minha página, eu defini um estilo diretamente no elemento, ele vai ignorar qualquer outra formatação e vai aplicar o elemento que eu defini diretamente, o elemento inline que eu defini para o meu atributo, né? a formatação que eu defini para o meu elemento, ok? Então, qual que é a lógica que os navegadores aplicam nesse caso? Opa! Aqui. A lógica é, não tem nada, aplico o meu. O usuário tem uma preferência, aplico o dele. Porém, o desenvolvedor criou um arquivo para externo, aplica esse arquivo. Mas se o mesmo desenvolvedor diz que eu tenho uma formatação que serve só a esta página, ignora o arquivo externo. E se ainda dentro desta página eu tenho uma formatação em uma única linha, ou seja, em um único elemento, naquele elemento ignora as formatações anteriores. E ainda existem duas outras formas, prioridades, que não são discutidas aqui justamente porque envolvem, na verdade, usuários, né? Não envolve nem exatamente somente o desenvolvimento, o trabalho do desenvolvedor, e sim o trabalho que alguns usuários fazem com seus navegadores. Então, eu como desenvolvedor, eu posso colocar um elemento important falando que se houver conflitos, o elemento que está com esta palavra reservada vai ser o elemento que deve ser aplicado. Ou seja, isso aqui sobrepõe a qualquer configuração, a qualquer formatação que eu tenha criado anteriormente. E ainda assim, se o usuário, geralmente estou falando de usuários mais avançados, que não foram as pessoas que desenvolveram o site, mas são usuários que conhecem formatações CSS. Inclusive os navegadores atuais dão suporte para isso, né, para que usuários consigam criar seus próprios estilos, e ele pode definir que, independente do que o desenvolvedor definiu, a formatação CSS que ele aplicou aqui vai se sobrepor a qualquer outra, né? Então, nesse caso, estou falando de usuários que criam seus próprios arquivos CSS e definem via navegador que, independente do que o desenvolvedor tenha aplicado, vai ser sobreposta toda a aplicação com aquela formatação CSS que o usuário definiu. Ok? Então, esse é a formatação de estilo CSS, que a gente viu aí tem várias formas de se aplicar, e ele serve principalmente para melhorar a aparência dos sites e traz flexibilidade na aplicação desses estilos em várias páginas, né? Reduzindo, como eu falei lá no início, o trabalho, uma vez que eu consigo criar um único arquivo, consigo criar um único bloco e replicar a vários outros elementos.